Eu costumava correr todas as noites depois do trabalho. Era meu momento de paz, minha forma de desconectar do mundo. Morando numa cidade pequena, rodeada por florestas e trilhas, sempre tive essa conexão com a natureza. E a trilha, atrás do Parque Cedar Hollow, era minha favorita. Silenciosa, pouco movimentada e cercada por árvores altas que balançavam suavemente com o vento. A primeira vez que senti que algo estava errado foi numa noite de terça-feira. O céu estava encoberto e a lua mal aparecia entre as nuvens. Eu corri por cerca de 15 minutos quando ouvi o som, um estalo seco vindo de dentro da mata, próximo à trilha. Podia ser um animal, talvez um cervo ou até um esquilo, mas havia algo naquele som. Parecia intencional. Eu parei, tirei meus fones e esperei. Silêncio. Continuei correndo, mas não consegui mais relaxar. A sensação de estar sendo observado cresceu a cada passo. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e olhei pela janela. Nada. Só a escuridão do quintal. Nos dias seguintes, aquela sensação me acompanhou. Sons estranhos na mata, vultos entre as árvores. Em uma dessas noites, vi uma figura parada no meio da trilha, a uns 30 metros de mim. Estava imóvel, completamente escura, sem rosto, sem detalhes, só uma silhueta. Quando pisquei, ela havia desaparecido. Contei para minha irmã, mas ela riu. Disse que eu estava assistindo filmes de terror demais. Talvez estivesse mesmo. Então comecei a correr mais cedo, ainda com luz. Mas uma noite, cheguei atrasado do trabalho e, mesmo hesitando, fui correr. Achei que com uma lanterna seria tranquilo. A trilha estava diferente, mais quieta, mais pesada. O ar parecia parado. Quando cheguei perto da bifurcação que levava para o riacho, ouvi o mesmo estalo, só que mais perto. Girei a lanterna rapidamente e vi a silhueta novamente, mais próxima. Era como uma sombra em pé. Sem rosto, sem cor, mas com uma presença que fazia minha pele arrepiar. Eu corri de volta, tropeçando, quase caindo. Depois disso, parei de correr por uma semana. Mas a sensação me seguiu até em casa. Batidas leves na janela, sussurros quando todas as luzes estavam apagadas. Meu cachorro latia para o nada, encarando sempre o mesmo canto do quintal. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a trilha, com a figura me seguindo, cada vez mais próxima. Decidi então enfrentar isso. Voltei à trilha numa noite de lua cheia, com minha câmera no peito e uma lanterna forte. Eu queria uma prova, algo que mostrasse que eu não estava enlouquecendo. No início, tudo normal, mas ao chegar na curva perto da ponte, o ar ficou gelado. Então ouvi passos atrás de mim. Girei com tudo, apontando a lanterna. Nada. Mas a câmera captou um som, um sussurro. Reproduzi no fone ali mesmo. Era uma voz fraca, dizendo algo como, não pare. O frio subiu pela minha espinha. Continuei andando, tremendo, e então a lanterna apagou. Eu estava sozinho na escuridão. Acendi a luz do celular e corri. E foi quando vi. A figura estava no meio do caminho, como antes, mas agora próxima o suficiente para que eu visse seus olhos. Negros, sem fundo, um vazio puro. Ela estendeu a mão. Eu não sei como consegui correr, mas fugi dali, caí 2 vezes, ralei o joelho, mas não parei até chegar em casa. Desde então, nunca mais fui àquela trilha. Mas às vezes, à noite, ouço o mesmo estalo vindo do quintal. E sempre que olho pela janela, há uma sombra parada entre as árvores, observando. Sempre fui fascinado por lugares isolados, não sei porquê. Talvez pela sensação de liberdade ou pela ilusão de que, longe da cidade, estou realmente sozinho. Foi isso que me levou a aceitar um trabalho de topografia no deserto de Nevada. Eu teria que passar 2 semanas sozinho, mapeando uma área próxima de uma antiga estrada abandonada. A empresa ofereceu um trailer equipado, água, comida, rádio. Parecia fácil, isolado, mas tranquilo. No 3º dia, tudo mudou.
Era uma estrada antiga, reta como uma lâmina, cortando o deserto por quilômetros. Ao redor, só areia, pedras e arbustos secos. Nada vivo além de lagartos e alguns abutres sobrevoando. Eu acampava a cerca de 2 quilômetros da estrada principal, num ponto de apoio onde uma velha torre de rádio ainda estava de pé. Naquela noite, enquanto registrava as medições no laptop, ouvi batidas no trailer. 2 batidas secas. Fiquei parado, esperando. Silêncio. Abri a porta com a lanterna em mãos. Ninguém. Caminhei ao redor. Nada. Nenhum rastro. Voltei, mas as batidas voltaram, mais fortes. Corri para fora e no meio do deserto, a luz da minha lanterna iluminou algo. Uma figura de pé, coberta de poeira, com roupas velhas e rasgadas. Ela não se mexia, apenas olhava. Quando gritei, ela desapareceu atrás de uma duna. Fui atrás. Nada, nenhum rastro, só areia. Comecei a registrar tudo, vídeos, fotos, mas cada vez que revia, não havia nada nas imagens, como se a câmera se recusasse a captar. Com os dias, a figura voltou, às vezes mais próxima, às vezes apenas à distância. Uma noite ela estava na janela, olhos afundados, pele quase cinza, os lábios mexendo sem som. Liguei o rádio, pedi ajuda, sem resposta, só estática. Na manhã seguinte havia marcas de pés ao redor do trailer e símbolos riscados na areia. Nunca tinha visto aquilo antes. Eram círculos com cruzes no centro e algo que parecia olhos. Comecei a pesquisar e descobri histórias antigas sobre aquela estrada. Pessoas que desapareceram. Relatos de figuras que apareciam no deserto, especialmente à noite. Lendas nativas falavam de andarilhos da poeira, espíritos que vagavam entre os mundos, presos naquele deserto. Passei a ouvir vozes durante o dia enquanto caminhava, sussurros com meu nome, e uma noite acordei com o trailer balançando violentamente. Saí e havia várias figuras ao redor. Pareciam feitas de areia. Corri até a caminhonete, mas ela não ligava. Me tranquei no banheiro e esperei o sol nascer. Quando finalmente voltei à cidade, o trailer estava destruído. Ninguém acreditou em mim. As marcas desapareceram. Mas desde então, em noites muito secas, ainda ouço aqueles sussurros no vento e sonho com a estrada. Meu avô morava numa casa antiga, no alto de um morro, cercado por mata fechada. Cresci visitando aquele lugar nas férias e sempre achei estranho como ele evitava sair à noite. O morro tem seus próprios segredos, ele dizia. Eu ria, achava que era coisa de velho, mas anos depois, quando ele faleceu, herdei a casa. Decidi passar uns dias lá, sozinho, um tempo para mim. Logo na primeira noite, notei que o silêncio era diferente. Não era paz. Era como se o som tivesse sido drenado. Sem grilos, sem vento, sem nada. No segundo dia, fui explorar a mata. Havia trilhas antigas, algumas que eu lembrava da infância. Mas algo parecia errado. Os galhos estavam quebrados, árvores riscadas com símbolos que eu não conhecia. Uma cruz invertida, uma espiral dentro de um triângulo. Fotografei tudo. Na volta, notei pegadas perto da porta da casa. Não eram minhas, nem de nenhum animal conhecido. Eram finas, longas, quase humanas, mas com dedos a mais, e sempre paravam perto das janelas. Comecei a ouvir passos dentro da casa, portas batendo sozinhas, sussurros no sótão. Uma noite, algo arranhou a porta do quarto por minutos, sem parar. Quando abri, não havia nada. Mas o arranhado estava lá, e a marca era como se fossem garras. Desci até o porão, onde meu avô guardava livros antigos. Encontrei um diário. Nele ele falava de visitantes noturnos, entidades que viviam no morro, presos entre mundos, e avisava, nunca olhe nos olhos deles. Foi então que eu soube. Ele sabia. A casa era um tipo de portal.
Algo ali atraía essas coisas. Espíritos, criaturas, não sei. Na última noite, acordei com o som da porta sendo aberta. Peguei a lanterna e desci devagar. Na sala, 3 figuras me esperavam. Longas, altas, encapuzadas, sem rosto. Uma delas apontou para mim. E naquele momento senti tudo girar. Desmaiei, acordei no chão, sozinho. Mas do lado do meu corpo havia marcas no chão. Círculos queimados como brasas. Fugi dali no mesmo dia. Nunca mais voltei ao morro. Mas às vezes, ao dormir, sonho com os olhos deles. E acordo com arranhões novos na pele.